Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Milton Mercante e nesta segunda-feira, dia 25 de maio de 2026, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3, que nos diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo traz essa palavra, aos crentes ali de Corinto, mostrando o dom, supremo, que é o amor. Isso, o amor é o dom supremo. A Bíblia nos fala que Deus é amor. E quando nós aceitamos a Cristo, e o Espírito Santo passa a fazer morada em nossa vida, como a Bíblia nos fala, nós passamos a ter em nós o fruto do Espírito. E a primeira parte do fruto do Espírito é o amor. Por isso, Paulo relata que todas essas situações, mesmo que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, tudo isso, se não tiver amor, vale de nada. Ainda que ele tenha o dom de profetizar, e revelar mistérios, e seja tão grande a sua fé, se não tiver amor, nada disso terá proveito algum. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso tem proveito. Isso que Paulo está retratando aqui, é que Jesus ele fez tudo isso com amor, por amor a cada um de nós. Ele se entregou ali na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, por amor a mim e a você. Não há na Bíblia e nem em lugar nenhum uma prova tão grande de amor como a que Jesus fez pela humanidade. Afinal, Deus havia falado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, tamanho o amor de Deus para com a humanidade sem nós merecermos. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados à morte pelos nossos pecados. E o Senhor, pelo seu grande amor por nós, ele se entregou ali na cruz para que pudéssemos alcançar a vida eterna. Sim, pudéssemos, porque não são todos que reconhecem Jesus como seu Senhor. Então, a esses não tem valor, o sacrifício que Jesus fez, porque eles não querem Jesus na sua vida. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim, é isso que a Bíblia fala. Tudo isso gira em torno do amor. O amor é o dom supremo, ele vem de Deus. E se isso não faz parte da nossa vida, então alguma coisa não está completa, está faltando se completar. Paulo, aqui, nesse texto, ele expressa isso, ele mostra diante disso. E ele continua, falando que o amor é paciente, é benigno, e vai por aí afora, porque aqui ele fala sobre o amor de Deus na nossa vida, o amor de Deus por nós, o amor de Deus para que assim pudéssemos ser salvos por Ele.
Afinal, o salário do pecado é a morte, e Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. E tudo isso diante do amor que Ele expressou por cada um de nós. Qual o seu amor para com o Senhor, diante do tamanho amor que Ele expressou por você? Ele já expressou isso, e você tem expressado o seu amor por Ele, ou tem negado, tem continuado a negar o que Ele fez por você? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Porque quando nós reconhecemos o que Ele fez por nós, isso é gratidão, né? Movido pelo amor que devemos ter por Ele, assim como Ele teve por nós. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, nos concedendo uma semana de paz, de alegria e de vitória. Amém.